Quer desligar que esse mundo Vou desligar. Aqui que você Eu desliguei ali, né? Não, era isso. Boa noite a todos. É com bastante alegria que retornamos a essa casa, já que eu tenho assim, eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa casa, porque eu conheci a doutrina espírita vindo aqui na época que seu Tufi desenvolvia as suas atividades nessa casa, né? E tive a oportunidade, então, não só de conhecê-lo, mas de participar das reuniões que ele realizava aqui. Então, acho que eu tenho uma gratidão muito grande para com a vida passada dessa casa, porque ela me abriu essas portas, né? A gente vinha lá do Monte Alegre com o senhor Andiara para participar das reuniões aqui. Então, conheci o Evangelho, conheci a doutrina espírita aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, nosso tema desta noite trata-se do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que trata daquele tema muito conhecido: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Parece bastante simples, mas nos leva a uma reflexão muito profunda do que é que realmente nós buscamos, do que porta que nós estamos batendo, né? Para que possamos entender o significado dessa passagem evangélica, que está em Mateus, no seu capítulo 7, versículo de 7 a 11. É um capítulo do Evangelho, aliás, acho que é um dos mais curtos, dos menores de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu até fiquei sabendo recentemente que essa passagem, na verdade, antes, na primeira edição do Evangelho, ele vinha no final, depois das preces, quando Kardec, então, fez os seus próprios comentários em cima de algumas passagens que ele colocou como destaque. Depois, em outras edições, é que foi modificado e ele incluiu, então, nesse 25º, essa passagem. Então, por isso que não há comentário dos Espíritos, e sim as observações todas desse capítulo, elas são observações de Kardec, né? Então, nós iniciamos fazendo, então, a leitura do capítulo 7 de Mateus, o seu versículo 7 e 11, que diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que baterá à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Aqui é importante nós entendermos que buscar e achareis também nós ouvimos muito num ditado popular, né? Ajuda-te e os céus te ajudará. Inclusive é um comentário que é feito nesse capítulo, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Por quê? Buscar e achareis significa o quê? Normalmente, quando nós ouvimos o comentário a respeito dessa passagem, e inclusive, especialmente nas linhas religiosas de caráter evangélico, né, que vem lá do protestantismo, as pessoas acham que nós temos que orar, ficar sempre orando, se dobrar de joelhos e orar e pedir, né? Jejuar e pedir.
como se essa postura fosse a postura em que nós seremos ouvidos por Deus, e Deus, como se fosse uma pessoa, irá intervir a nosso favor e atender aos nossos pedidos. E aí, nós vamos aprender com a doutrina espírita que não é bem assim. Porque Deus, Ele não atua na nossa vida de uma maneira mágica, mas sim, Ele envia seus colaboradores para nos auxiliar naquilo que nós precisamos. Mas o que de fato nós precisamos? O que de fato nós pedimos? Quando nós batemos a porta, que porta é essa que nós batemos? E aí nós vamos aprender, de aí Kardec que nos mostra isso, né? Então Deus, quando nos criou, Ele nos criou. Então existe no universo 3 elementos importantes: Deus, matéria, tudo que nos cerca é uma energia condensada que nós chamamos de matéria. E existe aquela matéria que nós enxergamos, e existe matéria que nós não enxergamos, porque nossos órgãos não percebem. E existe o espírito. Então são 3 elementos importantíssimos, criado por Deus. O próprio Deus, que é incriado, causa primeira de todas as coisas. Deus criou o espírito, e nós não sabemos quando foi, porque o Espírito é eterno. Quando nós falamos em eterno e infinito, nós não sabemos quando começou e nem quando terminará. Nós sabemos que Ele é imortal, né? Mas que Ele foi criado simples, ignorante não no sentido que nós entendemos, que nós falamos assim, fulano é ignorante, ou seja, é uma pessoa meio topeira, uma pessoa mal educada. Não é nesse sentido. Ignorante é que tem um pensamento simples, que tem uma postura primitiva e que gradativamente vai desenvolvendo suas capacidades para ganhar conhecimento e evolução. Então, quando Deus os criou, nós éramos espíritos simples e ignorantes. Porém, Ele nos deu uma oportunidade através da matéria para a nossa evolução. E à medida que nós fomos evoluindo, lá no começo do nosso princípio, quando nós ainda éramos espíritos primitivos, né? Nós ocupávamos corpos, e os nossos corpos, eles eram ainda limitantes para a emancipação, para a manifestação inteira do nosso espírito. E aí esse espírito utilizava a inteligência, que também era bastante ainda rudimentar, mas para satisfazer só as necessidades do corpo, que era a necessidade da sobrevivência. E à medida que os milênios foram passando, até que a matéria evoluiu, e aí a gente teve os reinos vegetal, animal e o hominal, quando o espírito teve condições de ocupar já um corpo, em que ele veio ocupar um corpo físico hominal. Ele ainda era primitivo e ele continuava então vivendo em funções das suas necessidades básicas, que era a alimentação, a moradia, a defesa, né, de se sobreviver diante da natureza, que era muito agressiva para com esses espíritos. Ao mesmo tempo, a espiritualidade enviou para a Terra, esses espíritos são chamados os primitivos. Ao mesmo tempo, a espiritualidade enviou para a Terra outros grupos de espíritos que já habitaram outras moradas da casa do Pai e que já haviam progredido e adquirido muito conhecimento intelectual, e encaminhou aqui para a Terra, porque esses espíritos não haviam evoluído moralmente,
mas eles tinham muita contribuição para dar para a terra, e então eles também vieram ocupar os corpos físicos aqui na terra, e foram esses espíritos que ajudaram os espíritos primitivos a fazer a sua caminhada evolutiva também. Então, aqueles que tinham mais conhecimentos ajudaram aqueles que ainda eram bastante rudimentares nos seus estágios evolutivos. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque lá no começo, a inteligência do homem era utilizada mais para atender às suas necessidades físicas, às suas necessidades de ordem material, que era a alimentação, a defesa, a proteção. Então, começaram a viver em grupos, porque descobrindo que viver em grupo era uma melhor forma de se proteger das agruras da natureza, passaram a ter a habitação mais simples possível, mas passaram a ter uma habitação que lhes dava proteção, e assim os que estavam em condições melhores foram ajudando esses, e aí a população, a humanidade foi melhorando lentamente. Aquele tempo a inteligência era usada para isso. À medida que, então, para que serve as experiências? As experiências servem para que esses espíritos evoluam. A diferença é que nas outras religiões, aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica, por favor, não tomem isso como crítica, mas é como uma observação de mostrar como que na doutrina espírita nós aprendemos e nós conhecemos de uma outra maneira. Então, quando nos é dito, Jesus nos ensina a buscar e achareis, na verdade, Ele está chamando a atenção para o cumprimento de uma das leis importantes da natureza, chamada leis divinas. E uma das leis divinas, muito importante, é a lei do trabalho. E que já lá naquele povo primitivo, utilizando a inteligência, eles buscavam então achar soluções para suas necessidades físicas. À medida que essa humanidade vai avançando, a sua inteligência vai ampliando. Vai ampliando significa o quê? Vai se tornando cada vez mais ricas de informações. Por quê? Porque o mundo, as experiências, do dia a dia, vai impondo a esses espíritos novas percepções da vida. E essas percepções muitas vezes levam aqueles espíritos a repetirem a experiência e vai sedimentando então o conhecimento. Por isso que a gente fala que no início era muito empírico, depois que a ciência foi se instalando. Então, com o ganho do conhecimento que a experiência trouxe, as inteligências vão se ampliando. Mas através de quê? Através de uma lei natural chamada trabalho. Então, quando Jesus fala, buscar e achareis, ele não quer dizer, ele não está recomendando que nós nos coloquemos naquela postura passiva, esperando que Deus nos atenda às orações. Fazer a oração e pedir a Deus, nós seremos atendidos, e já nós vamos entender por quê. Mas esse buscar, bater, são atitudes que são palavras que vêm lá do latim e que na sua origem a palavra significa esforce-se, atue, haja, trabalhe, vá atrás, procure. É diferente daquilo que nós aprendemos lá em outros núcleos religiosos, que nós temos que ficar orando, buscando Jesus, buscando Deus, buscando os santos, os espíritos. Não era bem isso. Então Jesus, ele nos mostra que nós precisamos progredir. E quem é que nos leva ao progresso?
é uma das leis divinas chamada lei do trabalho. Então, buscar e achareis implica em que nós, espíritos, para que possamos evoluir, nós arregacemos as mangas, nós busquemos, nós trabalhemos. E enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos usar a nossa inteligência e os recursos que o plano material nos oferece. E foi graças a esse progresso que o homem foi conquistando terreno, né? Então, nós não somos espíritos encarnados, nós somos corpos que têm espíritos. Então, é preciso nós atentarmos que nós somos, em essência, espíritos. E que o nosso progresso, a nossa evolução, a consciência nossa, ela vai se ampliando, é no espírito, não é no corpo. Tanto é que a hora que nós desencarnarmos, que é para aqueles que estão vindo pela primeira vez, na doutrina espírita nós não falamos em morrer, nós falamos em desencarnar, porque dentro da doutrina nós sabemos que um espírito, ele é imortal. E se ele é imortal, ele está destinado à perfeição. Tem uma passagem que diz: vós sois deuses, que significa o quê? Que nós temos o poder que Deus nos atribuiu e temos todo o potencial evolutivo. Nós só não seremos perfeitos absolutamente, porque a perfeição absoluta é de Deus. Mas nós caminharemos para sermos perfeitos. Então a nossa meta é nos tornarmos perfeitos. E para nos tornarmos perfeitos, nós precisamos vivenciar a experiência no corpo físico, porque ao encarnarmos o corpo físico é que nós vamos adquirir os conhecimentos que o plano terreno nos oferece, porque somos habitantes da Terra. E quais são as experiências? As experiências começar dentro da nossa casa, vivenciando nossa experiência em família, depois vivendo em sociedade, vivendo na escola, no trabalho, e assim nós vamos nos relacionando uns com os outros e vamos aprendendo nas diferenças, todas as pessoas têm sempre algo diferente para nos ensinar, e nós para ensinarmos os outros. E aí nessas trocas, nós vamos ampliando o nosso nível de conhecimento. Mas o conhecimento, ele precisa ser trazido para o nosso espírito, de modo a fazermos mudanças nas nossas atitudes. Então, nós buscar e encontrar o que buscamos, exige de nós um movimento de sair do comodismo, um movimento de tomarmos atitudes, de investigarmos, de estudarmos, de buscarmos informações. Na doutrina nós temos um lema que diz: espírita, amai-vos, instruí-vos. Por quê? Porque é necessário, para que nós tenhamos cada vez mais o nosso espírito abastecido de conhecimentos, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar instruções, precisamos buscar conhecimento. Então, no plano carnal, nós buscamos conhecimento para as necessidades terrenas na ciência. Haja visto que quando nós estamos doentes, nosso corpo está doente, nós buscamos o médico terreno, que estudou, que se preparou, que buscou conhecimento na ciência médica para estar apto a nos ajudar, a tratar das nossas doenças, não é?
Mas nós não somos corpo, nós somos espírito, e esse espírito mora nesse corpo. Então, um outro aspecto importante, e é disto que Jesus estava falando, que nós devemos buscar, nós devemos arregaçar as mangas, devemos fazer a nossa parte, enquanto estamos encarnados, trabalhando, investigando, estudando, nos relacionando, mas não podemos esquecer do nosso espírito. E aí precisamos alimentar o nosso espírito. E o alimento que nós vamos encontrar para o nosso espírito está no Evangelho de Jesus, em tudo aquilo que nós lemos no Evangelho. Então, quando Jesus fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Ele está mostrando para nós que o nosso esforço na matéria não é o único, que nós temos que priorizar também e sobretudo o nosso espírito, porque a hora que deixarmos o nosso corpo físico, o nosso cérebro carnal, ele limita o cérebro perispiritual. Então, quando nós deixarmos esse corpo aqui, que vai para a terra, nós vamos alçar o nosso voo para a espiritualidade, nós vamos nos desprender desse corpo físico, iremos para a espiritualidade com a bagagem que nós aproveitamos aqui, mas não é a bagagem intelectual, mas é o conhecimento que nós recebemos e que trouxe mudança para as nossas atitudes. Então, buscar e encontrar, bater e a porta abrir significa o quê? Que nós precisamos estudar, buscar informações, ler o Evangelho, esmiuçar o conteúdo evangélico para que possamos trazer esse conteúdo para a nossa vida. E ao trazer esse conteúdo, e o principal conteúdo que Jesus nos deixou foi o amor. E ele diz isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei básica da vida é a lei do amor. Mas amor a Deus, e como é que nós vamos amar a Deus? Dobrando o joelho e esperando cair do céu? Não. Quando a gente fala em amar a Deus, não é ficar louvando a Deus, porque Deus não precisa disso de nós. Ele precisa que os nossos sentimentos sejam verdadeiros, expressos pelas nossas atitudes. Mas que atitude que nós temos que ter para evidenciar o nosso amor para com Deus? A atitude de amar toda a sua criação. E o que é que Deus criou? Toda a natureza, as aves, os animais, as plantas, tudo que nos cerca é vida oriunda da criação divina. Então, nós temos que adotar uma postura de respeito, de admiração, de veneração, inclusive, com as obras divinas, com todas as obras divinas. Então, tudo que nos cerca merece respeito. Tudo que nos encontramos no caminho, que nos traz o bem, nós temos que ser gratos, temos que reverenciar tudo aquilo que nos é colocado no caminho. O nosso alimento à mesa, o respeito para com tudo que nós temos, quando há tantos que não têm. Amar ao próximo, um outro amor importantíssimo. Quem é o próximo? O próximo é o nosso irmão que foi criado como nós e que tem os mesmos defeitos que nós temos. E como amar esse próximo? De que jeito que eu vou amar o próximo para que eu possa amar o Filho de Deus, amando a Deus?
respeitando o próximo como ele é e não do jeito que nós queremos que ele seja. Nós temos uma grave atitude na vida, que é querer mudar os outros de acordo com o nosso ponto de vista. Nós queremos que os nossos filhos pensem como nós, queremos que os nossos companheiros, companheiras pensem como nós. Queremos, muitas vezes, aquilo que nós queremos são coisas muito boas, é natural. Se eu quero que minhas filhas tenham saúde, que elas preservem sua qualidade de vida, eu vou cobrar delas. Mas eu tenho que entendê-las quando elas ainda não estão preparadas para adotar a atitude que eu levei anos para entender e que muitas vezes eu mesma não tenho. Então, é preciso entender os limites do outro, as dificuldades que o outro tem. Não alimentar raiva, não alimentar ódio, mágoa, rancor, porque esses elementos geram graves problemas no nosso perispírito e para o outro. Ao mesmo tempo em que eu desejo mal, que eu odeio, que eu guardo mágoa, eu fico sempre algemada naquele a quem eu tenho sentimentos ruins e negativos. Eu não me despreendo. Por quê? Porque o sentimento da mágoa, do ódio, do rancor, vem sempre em primeiro plano dentro de mim. E eu não posso nem ouvir falar do nome daquela pessoa, que aquilo me dá arrepio, me faz mal. Então, como que eu posso continuar evoluindo desta forma? Não posso. Eu nem sequer me amo quando eu permito fazer isso. Quando eu permito que esses tipos de sentimentos me façam tamanho mal, porque isso me intoxica, isso me afoga, me provoca doenças no organismo, porque eu alimento sentimentos de ódio, de rancor, de vingança. Isto não é amar a Deus. Amar a Deus é nos tornarmos mais humildes, é sermos resignados, é termos compaixão, é substituir a mágoa pela compreensão, é substituir o rancor pela compaixão, porque se a gente consegue transmutar, como diz o Chico Xavier, o ódio é a mesma energia do amor. Quem sente ódio, sente rancor, sente mágoa, é porque ainda o amor não nasceu, mas está ali dentro, é a mesma energia. É uma energia que precisa se transmutar. E às vezes, uma simples atitude, uma palavra, muitas vezes, que se ouve, é capaz de abrir o nosso horizonte, a nossa mente, e nós entendermos o porquê daqueles sentimentos que nutrimos contra o nosso próximo. E amar ao próximo como a si mesmo. É natural que nós devamos nos amar em primeiro plano. Por quê? Porque nós só vamos entender o amor se nós amarmos a nós mesmos. Porque nós somos filhos de Deus. E como que nós vamos nos amar se nós nem sequer agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido a vida? Como que nós nos amamos se diante das dificuldades nós temos vontade de morrer? A gente sempre fala assim, tenho vontade de morrer, quero ir embora daqui, não aguento mais. Não é assim que as pessoas reagem diante dos problemas? Na verdade, essa não é a porta da solução. Porque se nós nos amamos, nós precisamos parar e olhar o que está acontecendo, que estou enfrentando todas essas dificuldades. E aí nós vamos perceber que nós estamos desconectados do Pai, que a nossa desconexão é grande em relação a Deus, que é o nosso Pai. Como diz ali na passagem, se vós que sois imperfeitos, se seu filho pedir um pão, quem de vós dará uma pedra?
Se os filhos pedirem peixe, quem de nós dará uma serpente? Se nós que somos imperfeitos, que dirá Deus, que é o nosso Criador, o Pai que nos criou com extremo amor e que quer nos ver progredir, quer que de dentro de nós brote todas as virtudes com as quais Ele nos criou. E ainda deseja que nós saibamos o que é ter essa divindade dentro de nós, adquirindo a consciência dessa divindade presente em nós. Mas como que nós vamos adquirir esse conhecimento da divindade dentro de nós, se não encararmos as nossas imperfeições? E as nossas imperfeições, elas existem não porque sejamos maus, mas porque ainda não amadurecemos. Qualquer fruta é exemplo para nós. Uma fruta não cai antes que ela esteja madura, e ela não se torna doce se ela não estiver amadurecida. Nós também vamos experimentar a beleza da nossa alma quando nós estivermos amadurecidos. Nós não vamos precisar sentir mágoa de ninguém, raiva de ninguém, inveja de ninguém. Por quê? Porque a paz, a harmonia mora dentro do coração que se sente bem, que se sente amando os outros, amando a natureza, amando Deus. E muitas vezes nós vamos percebendo isso quando nós envelhecemos, que nós vamos perdendo esse vínculo e vamos nos tornando mais despreendidos. Aí não sentimos necessidade de ter a roupa mais bonita, de ficar olhando no Face a amiga que está mais bonita do que eu, de querer ser igual a ela. Nós vamos ultrapassando, o amadurecimento nos leva a ultrapassar essas necessidades fúteis, que muitas vezes a mídia nos coloca. E nós precisamos então conectar com Deus que há em nós. E aí nem sempre nós vamos conseguir diante das dores. Então é por isso que Jesus recomenda, para que busquemos, para que nos tornemos humildes diante de Deus e peçamos a Deus o auxílio necessário. E aí eu vou pedir licença para ler um trechinho bem pequenininho do Evangelho, e que ele aponta o que é que nós devemos fazer ao orarmos, ao pedirmos. Não é que não devemos pedir. Primeiro nós temos que trabalhar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos tornar habilitados no plano carnal. E à medida que estamos habilitados, aí nós podemos orar, porque a espiritualidade nos ajudará. Então é muito comum as pessoas perderem o emprego e aí lembra-se dessa passagem e começa a procurar trabalho. Eu vivenciei essa experiência com minha filha em casa durante 2 anos e meio. Procura trabalho e não encontra, e bate uma porta, bate outra. E aí eu comecei a perceber que não é que ela não encontrava trabalho, ela não encontrava o trabalho que ela queria. Trabalho tinha, mas o trabalho que ela queria ela não encontrava. Por quê? Porque ela não estava preparada ainda para executar aquele trabalho. Formou numa faculdade, conseguiu realmente. Nós sabemos que a faculdade não forma ninguém, que a faculdade da vida é que vai dar realmente a verdadeira formação, que são as experiências, né? E enquanto ela não estava preparada, ela não conseguiu esse trabalho. É lógico que tinham outros fatores de ordem psicoespiritual e que também ela precisou buscar ajuda. Mas buscar e encontrar, em primeiro lugar, nós temos que ter essa consciência. O que é que estamos buscando? Então, as recomendações de Jesus não é buscar para o mundo terreno, não é buscar para as necessidades terrenas, mas é buscar para o Espírito,
Porque o espírito fortalecido, o espírito que tem fé, que tem confiança, porque quando nós nos preparamos, nós estamos agindo, estamos tendo atitude de preparo. E ao nos prepararmos, nós nos tornamos confiantes, seguros. Aí estamos preparados para fazer uma entrevista, para poder obter um emprego que nós estamos procurando. E aí, então, é nessa passagem que ele explica onde é que nós vamos encontrar, então, a explicação das palavras de Jesus. A nossa parte, no plano carnal, nós é que temos que fazer, nós temos que atuar, que ter atitudes. Agora, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedir a luz que deve clarear o vosso caminho. Veja bem, pedir a luz que deve clarear o vosso caminho. Mas que luz é essa? É a luz que clareia o nosso espírito para nos dar discernimento, nos dar percepção. E ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição ao vosso orgulho. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, e quando eu falo em Deus, que nós não conhecemos, mas tudo que nos cerca, quando somos arrogantes, o nosso orgulho fala mais alto. E uma hora a vida nos devolve, quebrando o nosso orgulho, derrubando a nossa arrogância. E aí muitas vezes nós temos que chorar, que nos arrepender, e humildemente nos prostrar diante de Deus, pedindo perdão pelas nossas faltas e pelo nosso orgulho. Então, esse tema sobre a busca, ele está muito relacionado com essa questão do nosso esforço íntimo, o esforço para conquistar e atender as nossas necessidades terrenas. Sim, nós precisamos trabalhar, precisamos comer, vestir, mas não em excesso. Nesse mesmo capítulo ele aponta a importância de que nós confiemos em Deus e que não valorizemos mais as coisas materiais do que as do Espírito. Porque a hora que nós formos embora daqui, tudo que aqui nós suamos para conquistar, nós tanto brigamos lá, batalhamos tudo, como diz, nós não vamos levar nada no caixão, não é isso? Por quê? Porque o corpo, ele vai se desintegrar lá na sepultura, mas o nosso espírito vai alçar a liberdade, e levaremos junto conosco no nosso espírito um corpinho que nós não enxergamos, semelhante a esse daqui, que nós vamos levar, chamado perispírito, e nele vai estar impresso os resultados das nossas atitudes. Se fomos descuidados com o nosso corpo, fomos descuidados, fomos arrogantes, nós ofendemos, magoamos, ferimos os outros, nós teremos o reflexo disso, serão manchas que nós levaremos no nosso perispírito e que dificultarão a nossa permanência no plano espiritual. Então, busquemos a oração, mas não a oração com arrogância, com orgulho. Busquemos a oração e nos dobremos diante de Deus, pedindo que Ele nos perdoe as faltas
pela nossa imaturidade ou pela nossa imprudência. E que Ele possa nos dar discernimento para agirmos no caminho correto. E para isso, busquemos também fazer a nossa parte através do estudo do Evangelho de Jesus, que é a boa nova que melhor nos indica o caminho da verdadeira felicidade nossa. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, que possamos retornar com saúde, com bastante fé para nossa casa e principalmente buscar a Jesus como nosso guia e a nossa força. Obrigada.